Helena sempre foi conhecida por sua força silenciosa, aquela resistência que só mães de crianças especiais parecem carregar no olhar. Desde que seu filho, Lucas, foi diagnosticado com TEA, ela aprendeu a viver entre limitações e pequenas vitórias que só quem vive essa realidade consegue enxergar. Com pouco dinheiro e muitas responsabilidades, ela buscava um lugar mais tranquilo para morar, longe do barulho da cidade que agravava a sensibilidade sensorial do menino. Foi então que encontrou um anúncio improvável. Uma antiga ruína rural sendo vendida por apenas $700. A princípio, pareceu um golpe, algo impossível de acreditar, mas o valor estava lá, escrito e confirmado. A casa era velha, praticamente caída, mas o terreno era amplo e silencioso, perfeito para Lucas explorar sem crises. Helena tomou coragem e comprou o lugar, sabendo que seria um desafio. Ainda assim, sentiu uma esperança nascer. Mudanças sempre a assustavam, mas ela precisava tentar. E no fundo, sentiu que aquela ruína escondia algo mais. A primeira vez que pisaram no local, Lucas ficou fascinado com o espaço aberto, correndo de um lado ao outro com a mochila azul nas costas, a mesma que carregava desde o início da escola. Helena observava o filho, notando como o ambiente calmo fazia bem a ele, que parecia mais leve, menos agitado. A ruína, por outro lado, era exatamente o que o anúncio prometia. Paredes rachadas, telhado ameaçando desabar e uma estranha sensação de abandono que pairava no ar. Mesmo assim, Helena imaginava como seria reformar tudo aos poucos, criando ali um novo lar. Conforme caminhava pelo terreno, percebeu uma formação rochosa incomum atrás da casa, como se o chão tivesse sido deslocado por algum evento antigo. Lucas, curioso, aproximou-se antes dela, batendo nas pedras como se testasse seu som. O vento soprou mais frio naquele instante. Helena sentiu um arrepio inesperado, mas ignorou. Era só o medo do desconhecido, pensou. Nada além disso. No segundo dia na nova propriedade, Helena decidiu medir o espaço para começar a organizar as primeiras reformas. Lucas, sempre com sua mochila, explorava os arredores como se o lugar tivesse chamado por ele de alguma forma. Ela o observava de longe, atenta, mas confiando no instinto do filho, que costumava evitar lugares que o deixavam desconfortável. Quando ela se aproximou novamente da formação rochosa estranha, notou que havia ali algo como uma fenda estreita, bem no centro, que não tinha percebido antes. Parecia profunda, escura e fria, como um corte no solo que não deveria estar ali. Helena se abaixou para olhar melhor, mas Lucas chegou antes, aproximando-se tanto que ela precisou puxá-lo para trás com suavidade. Perigoso, ela disse. Lucas apenas tocou a fenda com a ponta dos dedos e recuou, como se tivesse sentido algo. O menino raramente reagia tão rápido. Isso a deixou inquieta. Mais tarde, enquanto organizava caixas dentro da ruína, Helena ouviu Lucas correndo lá fora. Era um som comum, que já não a alarmava tanto. Mas algo na cadência dos passos parecia diferente, mais acelerado, como se ele estivesse fugindo ou perseguindo algo invisível. Ela saiu rapidamente e o viu próximo à fenda novamente, parado, encarando-a como se estivesse hipnotizado. A mochila azul ainda estava presa aos ombros, balançando com a respiração acelerada do garoto. Helena chamou pelo filho, mas no exato instante em que ele virou o rosto em direção à mãe, um barulho seco ecoou pelo terreno, como se o chão tivesse cedido por dentro. A mochila escorregou pelas costas de Lucas e caiu direto na fenda. O som da queda foi profundo demais, como se tivesse descido mais metros do que a abertura aparentava. Lucas começou a tremer.
Assustada, Helena correu e segurou Lucas nos braços, tentando fazê-lo se acalmar enquanto olhava para a fenda estreita e escura. A mochila era importante para ele, não só pelo material escolar, mas porque carregava pequenos objetos que ajudavam em sua rotina sensorial. Perdê-la não era apenas incômodo, era um risco real de crise. Ela tentou olhar dentro da fenda, mas a profundidade era impossível de ver, mesmo com a luz do fim da tarde. O ar que saía dali parecia mais frio, úmido, como se viesse de algum espaço subterrâneo desconhecido. Helena sentiu o coração acelerar. Como poderia recuperar a mochila? E por que aquela abertura parecia tão viva? Ela respirou fundo, buscando coragem, enquanto Lucas segurava firme seu braço, repetindo baixinho palavras que ela nunca tinha ouvido dele antes. Algo estava errado, e aquilo era só o começo. Helena tentou tranquilizar Lucas, enquanto avaliava a fenda mais uma vez, buscando algum ponto de apoio para talvez alcançar a mochila. Mas a abertura era tão estreita na superfície que não permitia sequer deslizar um braço. Ao redor, o solo parecia instável, como se pudesse ceder a qualquer momento. Lucas, ainda inquieto, apontava para a fenda repetidamente, murmurando palavras desconexas, mas que pareciam carregadas de significado para ele. A expressão do menino não era de medo comum. Era como se ele sentisse algo vindo de lá de dentro, algo que a mãe não conseguia perceber. Tentando distraí-lo, Helena o levou para dentro da ruína, mas mesmo de lá, ele continuava olhando pela porta, fixo no ponto onde a mochila desaparecera. Aquele comportamento não era normal. Ela conhecia cada detalhe das reações do filho, cada gatilho, cada silêncio, e aquele olhar era novo. Era quase como se Lucas estivesse sendo chamado. Durante a noite, enquanto Helena organizava o pouco que tinham trazido na mudança, Lucas permaneceu sentado perto da porta, abraçando os joelhos e encarando o lado de fora. A cada rajada de vento, seus olhos arregalavam, como se ele esperasse que algo surgisse na escuridão. A mãe tentou levá-lo para dormir, mas ele resistia, apontando para o terreno lá fora e repetindo a palavra embaixo várias vezes, algo que ele raramente conseguia formular com tanta clareza. Aquilo a deixou inquieta. Por fim, já exausta, ela o colocou na cama e ficou ao lado dele até que adormecesse. Mas mesmo dormindo, Lucas parecia inquieto, movendo as mãos no ar como se tocasse algo invisível. Helena não conseguia tirar a sensação de que havia algo muito errado naquele lugar. O silêncio daquela noite não era natural, era pesado, quase sufocante, como se a própria ruína estivesse ouvindo. No dia seguinte, determinada a entender o que havia por baixo daquele terreno, Helena procurou informações com o antigo proprietário, mas o número do anúncio já não funcionava. Tentou com vizinhos da região, mas todos pareciam evitar falar sobre aquela área específica. Um senhor mais velho, que morava a alguns quilômetros, apenas balançou a cabeça e murmurou que aquela parte do solo nunca foi confiável. Quando ela perguntou se havia cavernas ou minas antigas ali, ele desviou o olhar e apenas disse: "Tem coisa que é melhor não cutucar." Isso só aumentou o desconforto de Helena, mas também sua determinação. Ela voltou para o terreno e examinou o local com mais cuidado. O formato da fenda era irregular, como se tivesse sido aberta por dentro, empurrando a terra para cima. A profundidade parecia impossível para algo natural. E então, ao tocar a borda, Helena sentiu uma leve vibração. A vibração era sutil, quase imperceptível, mas real. Helena recuou instintivamente, olhando ao redor para ver se algum caminhão passava pela estrada distante. Nada.
O vento estava parado. Os animais do campo estavam silenciosos. Silêncio demais, na verdade. Lucas, que brincava com pedrinhas perto da casa, parou abruptamente e virou o rosto para ela, como se tivesse sentido a mesma vibração. Seus olhos se arregalaram e ele começou a caminhar em direção à fenda novamente, atraído por algo que ela não conseguia ver. Helena correu e o segurou pela mão, temendo que a abertura aumentasse de repente. O menino resistiu, puxando o braço de volta, murmurando a palavra pega, como se estivesse dizendo para buscar a mochila. O problema é que a fenda parecia mais larga do que no dia anterior. Não muito, mas o suficiente para que Helena sentisse o estômago revirar. Aquilo estava mudando. Naquela noite, Helena decidiu que precisava agir. Lucas estava mais agitado do que nunca, andando em círculos dentro da ruína e repetindo sons que ela não reconhecia como parte do vocabulário dele. O menino raramente vocalizava tanto, o que significava que estava atravessando um pico de ansiedade ou tentando expressar algo urgente. Ela o colocou para dormir mais cedo, mas permaneceu sentada no chão, encarando a porta, enquanto pensava em uma forma de investigar a fenda sem se arriscar demais. Talvez pudesse usar uma corda, uma lanterna, algum tipo de gancho improvisado. Pela primeira vez, desde que chegou à propriedade, Helena se sentiu verdadeiramente com medo. E não do lugar em si, mas da possibilidade de que algo estivesse influenciando seu filho. No silêncio da madrugada, ela ouviu um som profundo vindo da direção da fenda. Um som que não parecia natural. Era quase como uma respiração. No amanhecer seguinte, Helena acordou com Lucas sentado ao lado da porta novamente. Desta vez com o rosto voltado para a janela quebrada da ruína, observando algo que ela não conseguia enxergar. Quando ela se aproximou, percebeu marcas no chão, como pequenos deslocamentos de terra ao redor da fenda. Era como se algo tivesse empurrado o solo de dentro para fora durante a noite. O coração dela disparou. Sabia que precisava desvendar aquilo antes que qualquer coisa colocasse Lucas em risco. Ela pegou uma lanterna que trouxera na mudança e se aproximou cautelosamente da fenda, tentando iluminar o interior. A luz parecia ser engolida pela escuridão, como se houvesse um vazio profundo lá embaixo. Mesmo assim, Helena não desistiu. Chamou por Lucas e pediu que ele ficasse ao seu lado. Ele, no entanto, apenas repetiu, embaixo, pega, e tocou o chão com a mão aberta. Era como um sinal, determinada a recuperar a mochila. Helena procurou qualquer coisa que pudesse usar como ferramenta. Encontrou, atrás da casa, um velho galho seco que poderia funcionar como apoio. Amarrando uma corda improvisada com pedaços de tecido, tentou descer o galho pela fenda para ver se encontrava algo. Porém, conforme abaixava a improvisação, a corda parecia tracionar para dentro, como se houvesse uma corrente de ar puxando tudo para baixo. Assustada, ela puxou a corda de volta com força. O galho retornou, mas com a ponta quebrada, como se tivesse sido atingido por algum atrito estranho. Lucas assistia tudo com os olhos vidrados, segurando firme a barra do vestido da mãe. Helena engoliu seco. A mochila estava lá dentro, mas agora tinha certeza de que não era apenas um buraco no solo. Era alguma coisa mais profunda, talvez um espaço oco, uma câmara subterrânea. Ou algo ainda mais inexplicável. A sombra da dúvida crescia. Helena decidiu então tentar outro método, usar o celular como câmera exploratória. Amarrou o aparelho cuidadosamente com a mesma corda e ativou a lanterna antes de descê-lo. Lucas observava tudo com tensão, respirando rápido, como se o que estava prestes a acontecer fosse crucial.
Ao baixar o celular na fenda, Helena manteve os olhos fixos na tela. No início, tudo parecia apenas rocha, terra e raízes, mas conforme o celular descia mais, a imagem começou a mudar. Pareciam paredes lisas, como se algo tivesse escavado o local artificialmente. Em seguida, uma espécie de brilho azul fraco atravessou a imagem por alguns segundos, fazendo a tela vibrar. Antes que ela pudesse ver mais, a imagem ficou completamente preta. A lanterna apagou, e então a corda puxou com força repentina para baixo, fazendo Helena soltá-la involuntariamente. O celular desapareceu. Lucas soltou um som agudo, quase um grito. O susto fez Helena cair para trás, apoiando-se com as mãos no chão, enquanto tentava entender o que tinha acontecido. Uma corrente de ar quente subiu pela fenda, como uma exalação profunda. Lucas correu até ela e a abraçou com força, tremendo, enquanto repetia lá, 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 com insistência. O desespero no menino crescia a cada segundo, e aquilo rasgava o coração da mãe. O celular desaparecido significava não apenas prejuízo, mas perda da única prova concreta do que havia ali. E mais, a sensação de que algo tinha puxado o aparelho era impossível de ignorar. Ela finalmente decidiu que não poderia enfrentar aquilo sozinha. Precisava de ajuda, de alguém que entendesse o terreno ou qualquer fenômeno subterrâneo. Mas quem? A região era isolada e os moradores locais pareciam fugir do assunto. Ainda assim, Helena sabia que, se esperasse mais, poderia colocar Lucas em perigo. Ela precisava agir. Antes de sair em busca de ajuda, Helena levou Lucas para dentro da ruína e preparou algumas coisas para uma rápida viagem até a cidade. Porém, enquanto pegava as chaves do carro, ouviu um barulho alto vindo da direção da fenda. Um impacto seco, como se algo tivesse batido contra as paredes internas. O som ecoou pelo terreno inteiro, fazendo até as janelas rachadas da ruína tremerem. Lucas tapou os ouvidos e caiu de joelhos, chorando silenciosamente, mas apontando desesperadamente para fora. A mãe correu até ele e o abraçou, tentando protegê-lo de algo que não conseguia ver. Quando finalmente saiu da casa e olhou para a fenda, notou que algo novo havia surgido na borda. Um objeto pequeno, sujo de terra. Abaixando-se com cuidado, ela o pegou. Era o chaveiro mochila de Lucas, o mesmo que tinha caído no dia anterior. Mas estava quente, quente como se tivesse sido segurado por alguém. O fato de o chaveiro estar quente deixou Helena completamente arrepiada. Aquilo não fazia sentido. Ninguém poderia ter acesso à fenda, e menos ainda devolver um objeto dali. Ela respirou fundo, tentando manter a calma enquanto observava Lucas, que agora estava mais sereno, encarando o chaveiro como se soubesse exatamente de onde ele tinha vindo. O menino aproximou a mão lentamente, tocando o objeto com delicadeza, mas em seguida recuou como se tivesse levado um choque leve. Seus olhos se arregalaram e ele murmurou novamente a palavra embaixo, dessa vez com uma clareza assustadora. Helena sentiu o estômago gelar. Era evidente que algo estava tentando se comunicar ou atrair através do garoto. Incapaz de compreender, ela decidiu que a melhor solução era ir imediatamente à cidade buscar alguém que pudesse ajudá-la a analisar o terreno. No entanto, quando se virou para pegar as chaves do carro, um estrondo ecoou pelo local. A fenda parecia maior. A fenda não apenas havia se alargado, mas também emanava uma luz fraca, quase imperceptível, como um brilho azulado pulsante bem no fundo. Helena piscou rapidamente, achando que podia ser reflexo do sol, mas não era. A luz vinha de dentro para fora, e a vibração que ela sentira antes agora parecia constante, como um pulsar lento e profundo.
Lucas, sem medo, aproximou-se da fenda novamente, como se aquela luz o chamasse. Helena correu para segurá-lo, mas o menino apenas apontou para a abertura com um gesto firme, repetindo: "Pega! Pega! Pega!" A mãe percebeu que ele não falava da mochila, mas de outra coisa. Algo que ele sentia lá dentro. Algo que talvez tivesse o tocado de alguma forma. A sensação de urgência crescia. A luz azul aumentava de intensidade, iluminando parcialmente as paredes internas da fenda. Era impossível ignorar. Helena estava dividida entre fugir dali imediatamente ou tentar entender o que estava emergindo. Decidindo que não poderia esperar mais, Helena pegou Lucas pela mão e o levou até o carro, apesar das tentativas dele de voltar para a fenda. O menino estava inquieto, murmurando palavras que ela nunca tinha ouvido, como se sua mente estivesse captando algo incompreensível. O caminho até a estrada parecia eterno, e o cenário silencioso aumentava a sensação de que estavam sendo observados. Quando finalmente chegaram à estrada de terra, o carro simplesmente morreu. O motor apagou sem qualquer aviso e o painel ficou completamente escuro. Helena tentou girar a chave várias vezes, mas o veículo não reagia. O silêncio ao redor se tornou ainda mais pesado, como se o ar estivesse preso. Lucas colocou as mãos no vidro e olhou para trás, em direção à ruína, murmurando um som grave, quase como uma melodia. A mãe sentiu uma onda de pânico lhe atravessar o peito. Algo não queria que eles deixassem o local. Algo estava segurando-os ali. Helena saiu do carro rapidamente e abriu o capô, na esperança de encontrar algum problema simples. Mas tudo parecia normal. Não havia cheiro de queimado, não havia fios soltos, nada. Lucas, dentro do carro, começou a bater levemente nos vidros, não como uma criança desesperada, mas como alguém tentando chamar atenção para algo que via. Quando Helena olhou na direção indicada por ele, seu sangue gelou. A luz azul da fenda, mesmo a muitos metros de distância, agora refletia no ar, subindo como uma névoa luminosa. Era como se estivesse crescendo, se espalhando, ganhando forma. Um zumbido suave começou a ecoar pela estrada, fazendo o chão vibrar sob os pés de Helena. O vento, antes parado, girou de repente, levantando poeira. Aquilo não era natural. O instinto materno gritava para ela correr, mas para onde? Parecia que o fenômeno estava alcançando tudo ao redor. Ela precisava pensar rápido, ou perderia o controle da situação. Sem outra escolha, Helena pegou Lucas no colo e começou a correr de volta para a ruína, torcendo para que o abrigo das paredes antigas oferecesse alguma proteção contra o que estivesse acontecendo. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior, como se o ar estivesse espesso, dificultando a respiração. Lucas, com o rosto enterrado no ombro da mãe, continuava vocalizando sons que pareciam acompanhar o zumbido da luz azul. Eles chegaram à porta da ruína no exato instante em que o chão tremeu novamente, desta vez com mais força, como um tremor subterrâneo. A luz azul pulsou, espalhando-se pelas rachaduras do solo próximo à fenda. Helena abraçou o filho e o puxou para dentro, fechando a porta velha. A vibração do terreno fez pó cair das vigas do teto. Ela tentou manter a calma, mas sentia que algo estava prestes a emergir da profundidade. Algo grande, algo que até então só existia nas sombras. Dentro da ruína, Helena segurava Lucas com força enquanto tentava controlar a própria respiração. O zumbido vindo da fenda parecia atravessar as paredes, fazendo o ar vibrar ao redor deles como ondas de calor. Lucas virou o rosto lentamente para a direção da porta e apontou com o dedo indicador como se pudesse enxergar algo além do que a mãe conseguia.
Seus olhos estavam fixos, completamente atentos, e ele murmurava a mesma melodia grave que surgira no carro. Helena tentou distraí-lo, mas ele apenas repetiu a palavra chegando, uma palavra que raramente usava e que a fez gelar por dentro. O chão voltou a tremer, mais forte, levantando poeira e fazendo algumas telhas se soltarem do teto. Era impossível ignorar. Algo estava realmente subindo. A mãe então percebeu que, apesar do medo, ela precisava saber o que estava acontecendo ali. Fugir não parecia mais opção. Não enquanto Lucas estivesse tão conectado a tudo aquilo. Reunindo toda a coragem que restava, Helena se aproximou devagar da porta da ruína. Cada passo parecia ecoar mais alto do que o normal, como se o som estivesse sendo amplificado pelo silêncio absoluto ao redor. Quando abriu a porta, a luz azul tomou parte do terreno, iluminando a fenda como se o chão tivesse ganhado vida própria. A abertura estava maior, larga o suficiente para revelar um espaço subterrâneo que não existia antes. Paredes rochosas brilhavam com fissuras luminosas, como veias pulsantes. Lucas, parado atrás da mãe, segurava a barra da camisa dela com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Helena sentiu o coração bater acelerado ao perceber que a vibração do solo seguia um ritmo, quase como um batimento cardíaco. A luz parecia responder a esse ritmo, pulsando junto. Era como se o próprio terreno estivesse respirando. O que quer que estivesse ali embaixo estava desperto. De repente, um som diferente ecoou das profundezas. Um som metálico, arrastado, como se algo enorme estivesse raspando contra a pedra. Lucas soltou um suspiro assustado e escondeu o rosto nas costas da mãe. Helena deu um passo para trás, sem conseguir tirar os olhos da fenda, que agora parecia muito mais do que um buraco nos solo. Era uma espécie de passagem, mas para onde? Ou para quê? Antes que pudesse processar, um objeto foi arremessado para fora com força surpreendente, rolando até parar próximo aos seus pés. Ela se abaixou cuidadosamente e o pegou. Era o celular, completamente apagado, coberto de terra, mas intacto. Quando o virou, porém, notou marcas estranhas na lateral. Linhas finas, curvas, que pareciam símbolos gravados por algo pontiagudo. Símbolos que ela definitivamente não reconhecia. Lucas se aproximou e tocou os símbolos com os dedos, murmurando algo quase inaudível. Igual. A palavra ecoou na mente de Helena. Igual ao quê? Igual ao que ele tinha visto? Igual ao que estava lá embaixo? Antes que conseguisse perguntar, Lucas caminhou até o limite da porta, encarando a fenda com um olhar fixo e determinado. O vento soprou forte naquele instante, levando consigo partículas de poeira brilhante vindas da abertura, como se a luz estivesse começando a se espalhar pelo ambiente. A mãe correu para alcançá-lo, mas o menino parou sozinho, respirando fundo. Ele parecia tranquilo, como se estivesse reconhecendo algo naquele fenômeno, como se aquilo fosse familiar de alguma forma inexplicável. O zumbido diminuiu lentamente, tornando-se mais suave, quase como uma canção distante. Helena sentiu uma pressão estranha na cabeça, como se uma presença invisível passasse perto dela. A fenda pulsou mais uma vez, emitindo uma onda azul brilhante que iluminou todo o terreno. Algo estava prestes a acontecer. Ela sentiu. E então, aconteceu. A fenda se abriu com um estalo profundo, expandindo-se de uma vez só, revelando uma cavidade maior, como uma câmara subterrânea oculta sob o terreno há décadas, talvez séculos. Luz azul emanava das paredes internas, formando padrões que combinavam perfeitamente com os símbolos gravados no celular. Helena deu vários passos para trás, puxando Lucas consigo,
mas o garoto parecia hipnotizado pela visão. A vibração do solo parou abruptamente, como se o fenômeno tivesse atingido seu ápice e entrado em um novo estado. Um silêncio total tomou conta do lugar. Não havia vento, não havia pássaros, não havia som algum. Apenas a luz, viva, pulsante, respirando sozinha. De dentro da abertura, algo começou a se mover. Não uma criatura, mas uma sombra projetada por algo que ainda estava abaixo, subindo lentamente. Helena sentiu sua garganta secar. Aquilo não era apenas um mistério, era um chamado. Um chamado que parecia ter um único destinatário. A sombra que subia parecia flutuar dentro da luminosidade azul, assumindo formas que se desfaziam e reconstruíam como fumaça presa em um redemoinho. Helena agarrou Lucas com mais força, mas o menino deu um passo à frente, como se algo o chamasse silenciosamente. Não! Ela sussurrou, puxando-o de volta, sentindo o medo se espalhar pelo corpo como gelo. Mas Lucas não estava assustado. Seus olhos brilhavam com o reflexo da luz azul, e ele murmurava frases sem sentido, porém ritmadas. Quase uma resposta ao pulsar que ecoava da fenda. A sombra então se contraiu, formando um contorno mais definido, semelhante ao de uma figura agachada. Helena prendeu a respiração. A coisa parecia analisar o ambiente, como se estivesse tentando reconhecer algo lá fora. Um vento forte surgiu do nada e soprou contra ela e o menino, quente e denso, como um hálito vindo das profundezas. A mãe sentiu instintivamente que tudo aquilo tinha relação direta com Lucas, e isso a aterrorizava. De repente, a luz azul perdeu intensidade e a sombra paralisou na posição em que estava. O zumbido desapareceu por completo, substituído por um silêncio incômodo que fez Helena engolir seco. Ela estava prestes a recuar quando algo inesperado aconteceu. Lucas ergueu a mão como se estivesse tentando tocar a sombra à distância. A figura reagiu instantaneamente, inclinando-se levemente para frente, como se reconhecesse o gesto. Helena puxou o braço do filho com força, mas o menino continuou com a mão erguida, os dedos tremendo. No exato momento em que ela tentou carregá-lo para longe, um som suave ecoou da fenda. Um som que lembrava um sussurro. Não era português. Não era idioma nenhum que Helena conhecesse. Mas Lucas respondeu, repetindo algumas sílabas daquele sussurro, como se entendesse perfeitamente. Helena sentiu uma onda de pânico subir pela espinha. Se aquilo estava tentando se comunicar, por que fazia isso através de Lucas? Sem saber o que fazer, Helena tentou sair correndo com Lucas no colo, mas seus pés pareciam pesados, como se o chão estivesse grudando neles. A sombra, percebendo o movimento, começou a se desfazer novamente, espalhando partículas escuras que flutuavam até a superfície e desapareciam no ar. A luz azul voltou a pulsar, mais fraca, como se estivesse perdendo energia. Helena tentou aproveitar a chance para fugir, mas Lucas segurou seu braço com força surpreendente, impedindo-a de avançar. Ele apontou para o centro da fenda, onde agora havia algo visível, um pedaço de tecido preso em uma pedra. Era a mochila dele, ou o que restava dela. Helena a reconheceu imediatamente e se aproximou cautelosamente enquanto a sombra desaparecia por completo. Mas, quando ela se abaixou para alcançar o tecido, percebeu que não era apenas a mochila. Havia algo dentro dela, algo pesado e algo pulsando. Com as mãos trêmulas, Helena puxou a mochila para fora, usando toda a força que tinha. Assim que a retirou da borda da fenda, o pulsar dentro dela ficou mais intenso, como um batimento cardíaco acelerado. Lucas deu um passo para trás, os olhos bem abertos, mas não em medo, em reconhecimento.
Helena abriu o zíper devagar, esperando encontrar uma pedra ou algum tipo de objeto caído do subterrâneo. Mas o que viu a deixou completamente sem ar. Dentro da mochila havia um artefato metálico, oval, coberto pelos mesmos símbolos gravados no celular. A superfície brilhava com um tom azul vivo e o objeto parecia reagir à presença de Lucas. A luz aumentava sempre que o menino se aproximava. Helena fechou a mochila rapidamente, como se quisesse impedir que o artefato visse o garoto. Mas era tarde. O terreno estremeceu com força e a fenda emitiu um clarão tão intenso que iluminou toda a ruína por alguns segundos. O clarão desapareceu abruptamente, deixando tudo em completa escuridão por alguns instantes. Quando a luz natural voltou, Helena percebeu algo absolutamente indescritível. A fenda havia fechado parcialmente, como se estivesse se regenerando. O buraco, que antes crescia, agora se retraía, as bordas se recompondo lentamente, como um ferimento cicatrizando. O artefato dentro da mochila começou a vibrar, emitindo pequenos pulsos de luz azul. Lucas tocou o ombro da mãe e murmurou baixinho: "Voltar, ele quer voltar." As palavras fizeram Helena congelar. O artefato queria voltar? Ou alguém queria que ele voltasse? Antes que ela pudesse reagir, o chão tremeu mais uma vez, mas desta vez não em sinal de ameaça. Era como um aviso. Algo estava mudando lá, embaixo, talvez recuando, talvez esperando. Helena respirou fundo, abraçou a mochila contra o peito e segurou Lucas pela mão. Seja o que fosse aquilo, ainda não tinha terminado. Helena recuou mais um passo quando a luz da lanterna voltou a piscar sozinha, como se algo ali embaixo interferisse no funcionamento. O ar estava mais frio e um cheiro metálico, semelhante ao de ferrugem antiga, começou a subir das fendas. Elias mantinha os olhos fixos no buraco, como se escutasse algo que Helena não conseguia ouvir. A respiração dela acelerou, e por um momento ela pensou seriamente em puxar o filho e ir embora dali para sempre. Mas alguma coisa, talvez instinto materno, talvez teimosia, dizia que aquela ruína guardava respostas importantes. Talvez até algo relacionado ao passado, que a avó vivia mencionando como o segredo que destruiu a família. Helena engoliu seco, iluminou a fenda novamente e percebeu algo lá embaixo, refletindo a pouca luz de forma estranha. Não era metal, pedra, não era movimento, como se algo estivesse pulsando, lento e constante, como um coração adormecido. No mesmo instante, Elias sussurrou: "Ele não quer machucar a gente, mamãe." A frase fez Helena sentir um arrepio que percorreu sua espinha inteira. O menino não parecia assustado, apenas atento, como se estivesse conversando mentalmente com alguém ali embaixo. Helena tentou não entrar em pânico, mas sua mente disparou 1000 possibilidades. Gases, alucinação, algum animal preso. Mesmo assim, nada explicava a pulsação que ela havia visto. A lanterna começou a falhar novamente, e Elias estendeu a mão para a fenda, como se quisesse tocar o ar que saía dela. A mãe o puxou rapidamente, mas com cuidado. "Não faça isso, meu amor. Pode ser perigoso." Ele apenas inclinou a cabeça e disse que o amigo queria mostrar algo para ela. O coração de Helena disparou. Aquilo ultrapassava tudo o que ela conseguia compreender. Ainda assim, algo dentro dela, talvez medo, talvez coragem, disse que estava na hora de descobrir a verdade. Decidida a ter controle da situação, Helena buscou algumas tábuas velhas ao redor e improvisou uma forma de ampliar a abertura da fenda, com o máximo de segurança possível. Cada estalo da madeira ecoava como um aviso, mas ela continuava, guiada por algo maior do que o medo. A terra cedia aos poucos, revelando mais do que apenas rochas antigas.
Agora, era possível ver uma espécie de túnel estreito, revestido por algo que parecia pedra, mas tinha padrões esculpidos, como símbolos repetidos em espiral. Elias observava em silêncio, com uma expressão calma demais para a situação. Quando a abertura ficou larga o suficiente, a luz da lanterna finalmente estabilizou, como se tivesse sido permitida a iluminar o interior. Helena sentiu um choque de adrenalina ao perceber que a pulsação vista antes vinha de uma estrutura quase orgânica, encostada na parede do túnel, como uma membrana com vida própria, respirando de forma lenta e profunda. A descoberta fez Helena recuar instintivamente, mas Elias deu um passo à frente, ainda mantendo uma calma perturbadora. Ele disse baixinho: "É daqui que vêm as vozes. Elas estão presas." Helena sentiu o estômago revirar. Vozes? Presas? Tudo aquilo parecia impossível e, ao mesmo tempo, fazia sentido dentro da estranheza daquela ruína. Helena ajeitou melhor a lanterna e percebeu que, atrás da membrana pulsante, parecia haver um compartimento, uma espécie de sala oculta, onde sombras se moviam de maneira irregular. Ela respirou fundo, percebendo algo ainda mais estranho. A membrana reagiu à presença dela, acelerando a pulsação, como se tivesse reconhecido seu toque antes mesmo de ela tocá-la. Elias sorriu de forma leve e sussurrou: "A vovó disse que você ia encontrar isso um dia." O choque quase fez Helena deixar a lanterna cair. O coração de Helena bateu tão rápido que ela achou que fosse desmaiar. A avó sempre falara em metáforas, em coisas escondidas pelo sangue da família, mas ela nunca levou aquilo ao pé da letra. Elias, entretanto, parecia entender tudo com clareza assustadora. Cada linha daquele túnel antigo parecia pulsar junto com a membrana, como se a estrutura inteira estivesse viva, aguardando um toque, uma decisão, um reconhecimento. Helena tentou manter a calma e perguntou ao filho o que exatamente a avó havia contado. Ele respondeu com simplicidade infantil: "Que você ia consertar o que eles quebraram." A frase ecoou na mente dela como um trovão. O ar ficou mais denso. Da membrana veio um som suave, como um sussurro abafado, chamando seu nome. Não era possível. Mas ela ouviu, claramente. Como se alguém, ou algo, estivesse despertando depois de muitos anos. O sussurro repetiu o nome de Helena, desta vez mais distinto, como uma voz distante tentando atravessar água profunda. Ela sentiu as mãos tremerem, mas não podia recuar agora. A lanterna iluminava a membrana que respirava, e por um instante, Helena teve a impressão de que algo do outro lado tentava empurrá-la para fora, como se houvesse um peso pressionando a superfície. Elias não demonstrava medo. Na verdade, parecia aliviado. "Ele está feliz que você chegou", murmurou. O uso do pronome a deixou inquieta. Quem era ele? Ou o quê? Helena respirou fundo, tentando recuperar o controle, lembrando a si mesma que o mais importante era proteger o filho. Deu um passo à frente, aproximando-se da membrana com cautela. Sentiu uma leve vibração no ar, como eletricidade estática. Era como se algo a reconhecesse e estivesse aguardando sua ação com paciência ancestral. Helena estendeu uma das mãos, hesitante, e a membrana reagiu antes mesmo do toque, retraindo-se como uma onda puxada pelo mar. A abertura se expandiu lentamente, revelando mais do interior do túnel. Era como se a própria ruína tivesse consciência, abrindo caminho apenas para ela. Elias observava com devoção silenciosa, como se estivesse presencia algo sagrado. A temperatura baixou, e Helena sentiu sua respiração formar uma névoa tênue,
Dentro da abertura, símbolos brilhavam em tons azulados, pulsando com um ritmo que lembrava batimentos cardíacos. O som do sussurro ficou mais nítido, agora soando como várias vozes misturadas em uníssono. Uma sensação antiga, quase familiar, tomou conta dela, como se estivesse voltando a um lugar esquecido. Ela fechou os olhos por um segundo, tentando entender de onde vinha aquela conexão tão profunda. Quando abriu os olhos, Helena percebeu que o túnel agora estava completamente visível. Não era uma simples passagem subterrânea. Parecia uma espécie de corredor ritualístico, com paredes talhadas à mão e padrões repetidos que formavam espirais interligadas. O chão, embora antigo, estava intacto, como se nunca tivesse sido tocado por tempo ou erosão. Elias deu um passo adiante, mas Helena colocou a mão em seu ombro, impedindo-o. "Se alguém for entrar primeiro, sou eu", disse com firmeza. O menino assentiu, sem contestar. Helena parecia sentir algo puxando-a para o interior, não fisicamente, mas emocionalmente, como se uma verdade dolorosa e necessária estivesse logo além da escuridão. A lanterna iluminou o interior e revelou marcas no chão, semelhantes a pegadas antigas, pegadas de diferentes tamanhos, humanas e recentes. O choque fez Helena se enrijecer. Alguém estivera ali não há muito tempo. A ruína, que ela acreditava abandonada por décadas, escondia atividade humana, e talvez algo pior. Ela analisou as pegadas e percebeu que algumas eram pequenas, como de uma criança. Seu coração apertou. Seria possível que outras famílias tivessem passado por aquela mesma descoberta? Ou que algo levava crianças até ali? Elias, porém, não parecia surpreso. Ele apenas apontou para as marcas e disse calmamente: "Eles vieram pedir ajuda." Helena sentiu o estômago virar. "Eles quem, Elias?" Mas o menino apenas balançou a cabeça, olhando para o fundo do corredor. A membrana atrás deles começou a pulsar novamente, como se estivesse reagindo à revelação. O ar ficou mais pesado e um ruído distante ecoou nas profundezas do túnel, como passos lentos se aproximando. Com a lanterna firme nas mãos, Helena deu mais 2 passos à frente, sentindo o chão vibrar levemente sob seus pés. O corredor parecia respirar junto com ela, acompanhando seu ritmo, como se fosse parte de um organismo maior. As paredes começaram a emitir um brilho suave, revelando imagens esculpidas. Mulheres segurando crianças, todas com expressões de medo e devoção. No final do corredor, surgia uma porta de pedra semiaberta e uma luz dourada escapava por seus cantos, dançando como chamas vivas. O som das vozes ficou mais forte, agora ecoando como um lamento distante. Elias caminhou até ficar ao lado da mãe e sussurrou: "É aqui que eles guardaram tudo." Helena sentiu um peso imenso recair sobre seus ombros. Algo dentro dela dizia que, ao abrir aquela porta por completo, nada na vida deles seria o mesmo novamente. Helena empurrou a porta lentamente, e o som que saiu dela não era de pedra. Arrastando pedra, era como um suspiro profundo, quase humano. A sala revelada do outro lado era circular, iluminada por uma luz dourada que não parecia vir de lâmpadas ou fogo, mas de estruturas embutidas nas paredes, como cristais vivos. No centro havia uma espécie de altar, e sobre ele objetos que lembravam artefatos antigos, mas não pareciam feitos por mãos comuns. Elias apertou a mão da mãe, seus olhos fixos em algo próximo ao altar. Um conjunto de pequenas figuras esculpidas, todas representando crianças. Helena se aproximou com cautela e percebeu nomes gravados na base de cada figura, nomes de crianças desaparecidas décadas atrás. Seu coração apertou. Aquela sala era um memorial, ou um aviso, e antes que ela pudesse reagir,
ouviu novamente seu nome, desta vez com clareza cristalina e um tom de urgência. A voz parecia vir de trás do altar. Helena contornou a estrutura e encontrou uma abertura estreita, como um nicho secreto, de onde emanava a luz dourada mais intensa. Dentro dele, algo pulsava, não como a membrana do túnel, mas como um coração feito de luz líquida, preso dentro de uma redoma transparente. Quando ela se aproximou, a luz reagiu imediatamente, ficando mais forte, como se reconhecesse sua presença. Elias ficou imóvel, observando tudo com a serenidade de quem está vendo uma verdade que sempre soube. "É por isso que me chamaram", ele disse baixinho. Helena olhou para o filho, tentando entender. Eles não podiam falar com adultos, só com quem tem o mesmo brilho que eu. A mãe engoliu seco. A avó sempre dissera que Elias tinha o toque, uma sensibilidade incomum, quase espiritual. Agora tudo fazia sentido de forma aterradora. Helena estendeu a mão para a redoma, e quando seus dedos tocaram a superfície, uma onda de energia suave percorreu seu corpo, trazendo imagens rápidas e intensas. Viu crianças correndo no escuro, ouviu sussurros desesperados pedindo ajuda e sentiu a dor de algo que havia sido corrompido por mãos humanas gananciosas. A ruína não era apenas um lugar esquecido, era um selo, uma prisão construída para proteger o mundo de uma força antiga que buscava conexão com almas puras. Alguém no passado da família de Helena tinha sido responsável por manter esse selo, mas o ciclo fora quebrado. A voz dentro da redoma sussurrou: "Você pode restaurar." Helena sentiu lágrimas escorrerem, não de medo, mas de compreensão. Elias colocou a mão sobre a dela, e a luz envolveu os dois, quente e poderosa. Era hora de completar o trabalho que havia ficado inacabado por gerações. A luz se expandiu de repente, preenchendo toda a sala, vibrando como uma onda que atravessava a ruína inteira. A membrana no túnel pulsou com intensidade, e os símbolos nas paredes brilharam até parecerem chamas azuis. Helena sentiu o chão tremer, mas se manteve firme, com Elias ao seu lado. A força dentro da redoma parecia se fundir ao ambiente, como se estivesse sendo restaurada ao seu estado original. Vozes que antes soavam como lamentos agora se tornaram melodias suaves, como agradecimentos. Quando a luz finalmente diminuiu, Helena percebeu que as figuras de crianças no altar haviam mudado. Agora tinham expressões serenas, livres. A ruína inteira parecia respirar aliviada. Elias sorriu cansado, mas iluminado de dentro para fora. "Eles foram embora, mamãe. Agora estão em paz." Helena o abraçou, sentindo o peso ancestral finalmente se dissolver. Com a energia restaurada e o túnel silenciado, Helena e Elias caminharam de volta para a superfície. O sol já nascia, tingindo o terreno destruído com tons dourados, a mesma luz que haviam visto ali embaixo. A ruína, antes sombria e opressora, agora parecia apenas velha, comum, como se todo o mistério tivesse sido sugado para outro plano. Elias caminhava com leveza, como se finalmente tivesse deixado um peso invisível para trás. Ao chegar à entrada, Helena olhou para trás uma última vez, sentindo que parte de sua história familiar finalmente tinha sido revelada e curada. Ela sabia que aquele lugar nunca mais seria apenas uma compra barata. A ruína havia escolhido Elias, e ele a havia libertado. Com o filho pela mão, Helena deixou o local sabendo que, embora tudo tivesse mudado, eles estavam seguros e juntos, para sempre.